Vou pedir para tomar assentos. Nosso programa hoje é intenso e longo e nós precisamos dar andamento a ele. Conforme eu disse mais cedo, como é que essas coisas se integram? Eles se integram através de um conceito básico que é de conformidade. E agora nós vamos ter a oportunidade de ouvir o nosso subsecretário da Receita Federal, Dr. Jackson Corbari, que vai apresentar o programa de conformidade na área de e-commerce. Então, por favor, doutor Jackson. Está chegando aqui a superintendente da 8ª região da Receita Federal. Bem-vinda, viu? Muito obrigado pela sua presença. Que é isso. Então, sem mais delongas, eu passo a palavra então, do Jackson Corbari. Jackson, por favor. Olá, bom dia a todos. Eu vou falar um pouco sobre como nós estamos pensando em tratar a questão das remessas, né? Em 2019, nós tivemos 78 milhões de pacotes postais. Em 2020, em função da pandemia, né, teve uma queda de 51 milhões. 2021, 126 milhões. Ano passado, 176 milhões. Quando vamos chegar a 500 milhões? Talvez em 2, 3 anos. Isso, nós aqui fazemos uma diferença entre remessa postal e remessa via curre. A via curre, ela tem se mantido estável, inclusive de 2021 para 2022 ela caiu, de 2,1 milhões de pacotes para 2,6 para 2,4 milhões. E onde está o problema em tudo isso? Das 176 milhões de remessas postais, a arrecadação ano passado foi 245 milhões de dólares. Das remessas via curre, que são tributáveis, que dá em torno de 1,7 milhão, a arrecadação foi 253 milhões de dólares. Ou seja, em 1,7 milhões de remessas, nós arrecadamos mais do que em 176 milhões. Tem alguma coisa não vai bem. E aí surgem reclamações do setor privado nacional, que realmente tem fundamento. Nós temos que achar, e existem muitas opiniões divergentes, algumas radicais. A nossa ideia, inclusive utilizando o que nós vimos fazendo ao longo desse tempo todo, que é tentar conciliar, contemporizar e achar um caminho compartilhado entre o setor público e o setor privado, foi criar um programa de conformidade para o remessa. Para a gente sair de uma situação atual, que é muito ruim, para uma situação que a gente consiga ter controle e evolua. Não dá para pensar, quando a gente chegar a 500 milhões de remessas, 1 bilhão de remessas, trabalhar na sistemática atual. E qual é o outro grande problema? Das remessas via curre, nós temos 100% das informações. E dos 176 milhões de remessas, nós temos 2%. É um universo incontrolável. Sem informação, nós não conseguimos avançar. Então, em função do trabalho que vem sendo feito pelo grupo do Procomex, a gente acompanha, participa, da necessidade de uma mudança, um caminho que nos leve de uma maneira sustentável da situação atual para uma situação futura, onde há controle e segurança, nós desenhamos um programa de remessa. Eu apresentei esse programa já para o grupo, nós estamos ainda terminando a instrução normativa, mas os conceitos gerais estão aqui. Bom, a ideia não é que a gente mexa agora em leis. Nós vamos tentar fazer isso, já que é um programa de conformidade, tentando utilizar um consenso em relação à necessidade de controle. E esse consenso ele vem ele vem de uma maneira que seja nós tenhamos uma estratégia em comum, tanto o setor privado quanto o setor público, para resolver o problema.
Como nós não vamos mexer em lei, né, nós poderíamos tratar de, talvez, no futuro, tornar os marketplaces importadores de fato, né, não simplesmente marketplaces externos ao país, mas trazermos eles para dentro da legislação nacional. A nossa estratégia é que haja um contrato entre os marketplaces, as plataformas, e os transportadores, que são as couriers e os correios, né, e esse contrato ele tem que ter duas cláusulas, né. A primeira cláusula é que o marketplace fornecerá a informação ao portador, seja correio, seja courier. O segundo é que o marketplace fará o recolhimento dos tributos, tanto os federais quanto os estaduais. Então, aí resolvemos dois grandes problemas: a nossa carência de informação e a questão da valoração, né? Porque, além de ter um número muito baixo de declarações, né, pela nossa experiência, a grande maioria tem fraude de valor. Então, se a operação de compra nós tivermos os dados e se os impostos forem recolhidos com base nesses dados, estamos no caminho para resolver o problema. Então, atualmente, não existe uma regra para as plataformas, né? Não é uma imposição, né, como é um programa de adesão voluntária. Então, a ideia é que as plataformas informem, né, quais são os valores dos impostos, que é mercadoria estrangeira, que ela está sujeita a uma declaração de importação, né, ela vai coletar esses dados do comprador, a plataforma calcule os impostos, faça essa retenção, né, passe os dados necessários para a declaração de importação de remessas, a DIR, para o transportador, que vai fazer o registro da DIR e vai entregar para a Receita e vai confirmar o pagamento. E as plataformas elas vão ter um selo do programa, que é esse selo aqui, né, e as encomendas terão que vir com esse selo, né. Como eu falei, é um programa de adesão voluntária. Então, como já há um certo consenso em torno disso, né, não é uma imposição, mas é um caminho que nós temos que seguir. Atualmente, né, a informação da DIR, ela tem 72 horas após a chegada da aeronave, né, os correios até 15 dias, e o despacho comum, que não usa o regime simplificado de tributação, até 30 dias. No novo programa, a informação ela terá que ser antecipada, né. Nós queremos que a informação da remessa ela não seja enviada 2 horas antes da chegada da aeronave. E, no caso das remessas postais, 48 horas antes, né. Como o volume é maior, nós precisamos de um prazo maior para fazer gestão de riscos. O recolhimento de imposto ele vai ser antecipado, né. A partir do momento que nós tivermos a informação, o transportador fizer o registro e informar o recolhimento de imposto, a declaração ela vai ser parametrizada, né, e essa declaração ela vai já chegar, né, a nossa ideia é que quando o avião chegar, aterrissar, essa declaração vai ser parametrizada e nós já vamos saber, e o transportador já vai saber também, tanto a Courier quanto os Correios, quais declarações serão fiscalizadas e quais não serão. Isso não inibe a necessária passagem pelos scanners, né. Muitas vezes, né, a grande maioria, não é o próprio marketplace que manda a mercadoria, né, é o seller que manda. E aí nós temos, os meninos mostraram ontem também, nós temos animais vivos, temos drogas, temos armas, munição, tudo que vocês imaginarem vem via correios. Então, a passagem no scanner ela continua sendo necessária. A entrega da mercadoria, a partir do momento que ela estiver parametrizada, né, a DIR foi feita, parametrizou, impostos pagos, a mercadoria está liberada para entrega. Então, hoje, a mercadoria chega aqui em Guarulhos, mais de 40 carretas por dia vão até Curitiba, essa mercadoria é processada em Curitiba e uma grande parte retorna, né. Não dá para, com esse sistema, se pensarmos num volume muito maior de remessa. O que muda para o consumidor? O consumidor ele vai pagar os tributos no momento da compra, né,
ele vai ter uma previsibilidade que ele não tem hoje, né? Hoje ele compra e vai nesse fluxo enorme de mercadorias para Curitiba, é processada, aí se espera o pagamento, aí depois se remete para o destino. Quer dizer, isso toma um tempo que é praticamente incontrolável, né? E quando essa mercadoria é subfaturada, aí ele é notificado, ele tem que pagar a diferença. Então, existe uma imprevisibilidade muito grande para o consumidor. A partir do momento que ele comprar na plataforma, pagar os tributos, for feita a DIR e for liberada, ele tem uma previsibilidade de tempo, né? O tempo é muito menor, né? E em relação ao custo que ele vai ter, né? Ele finalizou a compra na plataforma, se a declaração for feita correta, não tem porquê, não há porquê ter incidência de nova tributação ou de penalização. O que muda para todo mundo? Esse programa que a gente está fazendo, né, nós vamos manter a maneira tradicional, mas os marketplaces que aderirem ao programa, eles vão ter o despacho de importação priorizado, uma menor seleção, né, a partir do momento que nós temos pessoas que querem aderir ao compliance, nós vamos observar isso, né, e confiar, né, é uma relação de confiança, como disse o Lars. Vai ter um menor risco de devolução, né, uma vez que as declarações vão ser confiáveis, serão confiáveis. Previsibilidade, como eu já falei. Compromisso com o cumprimento da legislação brasileira. Hoje a legislação brasileira não é cumprida. O de minimis, ele, como está na portaria de 1999, ele é válido só para compras de pessoas físicas, encomendas encaminhadas de pessoa física para pessoa física. Ele não é válido para encomendas de pessoa jurídica para pessoa física. Na verdade, essa ausência de informação que nós temos, de 98% das remessas, é que leva a esse tipo de coisa, né? Essa impossibilidade de controle, que nós queremos que deixe de existir. Então, o fluxo atual, né, não levando em conta a transformação, ele segue essa linha de baixo, né? Nós recebemos as encomendas, elas são encaminhadas, a grande maioria, né, quando é remessa postal para Curitiba. É feito a verificação física, né? Se eu não tenho informação, eu tenho que olhar a encomenda. Isso é insano. Tem dias que tem quase 1 milhão de encomendas. E é feita essa separação. O que nós queremos é que haja o envio antecipado da informação, o envio do pagamento antecipado, que o registro seja feito anteriormente à chegada, que nós façamos a gestão de riscos e, depois da gestão de riscos, as mercadorias que tenham canal verde sejam imediatamente liberadas. Então, a mercadoria pode chegar em São Paulo, as que já estão liberadas, passar no scanner. Se durante o escaneamento não houver nenhum problema com a mercadoria, ela já pode seguir para a entrega, né? E a gente já não tem que se preocupar com a fase de esperar o pagamento. Isso demanda um esforço logístico muito grande, que você tem que ter essas mercadorias em estoque, tem que verificar se elas foram pagas o tempo todo, tem que acessar essas mercadorias. Se pensar 1 milhão de pacotes por dia, é muita coisa para você fazer todo esse esforço de reidentificação e reencaminhamento. Então, esse é um fluxo que vai certamente nos atender no futuro, né? Quando a gente chegar a 500 milhões de encomendas, ele torna o e-commerce viável. Da maneira atual, não é viável. Não é viável pela logística, não é viável pela quantidade de fraudes que existem, não é viável pela falta de controle, né? Com a informação, nós conseguimos fazer gestão de riscos, e com gestão de riscos, nós conseguimos fazer facilitação. Então, a proposta é essa. Em breve, a gente deve divulgar o texto da instrução normativa. Ela vai trazer esse programa
dentro do escopo dela, e ela também vai alterar hoje o anexo da atual IN, a 1737, que também foi outra opção que nós fizemos, né? Nós tínhamos, na 1737, pensado em usar o conhecimento de transporte aéreo, né, o ITMAT, mas nós resolvemos reduzir o número de informações para o que a gente tem hoje, que é a DIR. Então, vai ter um enxugamento do número de informações e ela vai trazer no escopo a possibilidade de adesão ao programa. Então, a ideia é essa, é a maneira que nós achamos, uma solução não é simples, né, porque é um problema complexo, mas é a solução que pode viabilizar, resolver os problemas atuais e os futuros que teremos com o e-commerce. Então, em breve, a gente disponibiliza a instrução normativa. A ideia é que a gente resolva isso rapidamente, já saia com a instrução muito em breve e já permita que a gente evolua para esse novo caminho. É isso, obrigado. Muito obrigado, Jackson. E como que as empresas que atuam no segmento de e-commerce podem obter o benefício da simplificação operacional a partir do compliance aduaneiro? Nós agora vamos ter uma palestra pelo Fábio Baracate, que é fundador e CEO da Synerlog, que vai tentar responder essa pergunta para nós. Fábio, por favor. Obrigado, John. Bom dia a todos. Muito obrigado, John, pela apresentação. O que eu quero mostrar aqui hoje, meu objetivo, é apresentar que existe, sim, maneiras de atender as demandas e as necessidades aduaneiras e os benefícios que isso traz, né? Porque eu acho que é isso que as empresas buscam. Quais são os benefícios? Porque ninguém vai implementar ou fazer nenhuma mudança se não sentir verdadeiramente que é possível ter benefícios com isso. Comércio eletrônico, então, a gente está falando desse número de crescimento. O que está por trás disso, né? Existe uma mudança no hábito de consumo. O volume, o aumento de importações muito grande, ele reflete o interesse do consumidor em estar conectado, ligado no mercado de consumo global, produtos inovadores, produtos disruptivos. E, para vocês terem uma ideia, em 3 meses do ano de 2020, foi antecipado o equivalente a 10 anos de volume do comércio eletrônico. Então, é como se o ano de 2030 acontecesse nos primeiros anos da pandemia. Eu trouxe aqui alguns dados para a gente ter uma noção. Então, quando o Jackson fala, como é que a gente dá para ter noção realmente do volume que vai ser? Ou seja, mais de 170 milhões de encomendas o ano passado. E qual é a visão de futuro que a gente tem disso? É possível. Eu preparei esse quadro aqui, essa tabela. Então, nós tivemos o e-commerce ano passado, em 2022, com 6 trilhões de dólares de receita, enquanto o cross-border teve 888 bilhões, ou seja, o cross-border representou 15% do volume do e-commerce global. Para o ano de 2030, ou seja, ainda nessa década, a gente está dizendo, então, que vamos ter um e-commerce de quase 12 trilhões de dólares para um cross-border de mais de 5 trilhões de dólares, ou seja, a gente vai sair dos patamares de 15% para mais de 40%, ou seja, 3 vezes mais. No cenário brasileiro, isso é pior ainda. A gente está dizendo, então, que o ano passado o e-commerce teve aproximadamente 24 bilhões de dólares de faturamento e o cross-border 8,5 bilhões de dólares, ou seja, 26,5%. Para o ano de 2030, a gente estaria falando num faturamento do e-commerce de 96 bilhões de dólares e um cross-border de 67 bilhões de dólares. Ou seja, Dr. Jackson, se prepara para aproximadamente 600 milhões de pacotes até 2030. Tá? Então, esse é o cenário real, essas são as perspectivas. Agora, no momento atual que a gente vive, né, e ontem a apresentação que foi feita aqui no último painel, nós vimos que o aspecto não é só fiscal, não é só econômico. Existe um aspecto de concorrência desleal, existe um aspecto de ilegalidade que fere a soberania nacional, que fere as nossas regras aduaneiras.
E como a gente faz isso? Não é impedir o mercado, não é impedir que o cross-border... O problema não é o cross-border, o problema são as práticas ilícitas. Em qualquer meio, o problema são as práticas ilícitas. Como que a gente equilibra esse mercado? Como que a gente traz isso? Né? A gente tem pouco debatido ideias. A tendência natural é a gente detratar propostas. O que eu quero trazer é um exemplo particular da nossa empresa na busca por essas soluções, por ferramentas que ajudem esse controle, a entender a Receita Federal como parceira nesse processo de mudança. É importante a gente saber que isso não está acontecendo no Brasil. Esse movimento ele é global, ele é no mundo inteiro. Então, os principais órgãos, os principais organismos, nós vimos isso aqui nos últimos 2 dias, né? Então, a OMA, Organização Mundial das Aduanas, OCDE e a UPU estão engajados numa solução. Estão buscando por uma padronização do processo de desembaraço aduaneiro. Só que a má notícia é, sozinhos eles não vão conseguir. É preciso que haja um comprometimento das empresas. É preciso que haja um compromisso das empresas na busca por essas soluções. Nós não podemos ficar passivos nesse processo esperando que as aduanas ou receitas do mundo inteiro apresentem quais devem ser as soluções. Nós temos que propor essas soluções. Nós temos que ser agentes da mudança e participar com eles na discussão por uma solução. Bom, então como garantir a conformidade nas importações? Aduana, parceira fundamental nessas mudanças. O interesse econômico não pode ser maior do que a segurança e a saúde pública. Não é possível que a gente aceite passivamente, em nome do interesse econômico, que situações como aquelas apresentadas ontem aconteçam. A gente precisa entender que por trás de toda a demanda, todas as exigências da Receita Federal, existe a busca por um controle. A gestão de risco busca dados que muitas das vezes nós não sabemos. Então, ontem foi falado, né? A gente acha que está passando ali na alfândega e simplesmente, poxa, que legal, estou aqui com o meu notebook que eu comprei, não tem ninguém aqui. Não, foi feita uma análise de dados. Então, a gente precisa entender que aqueles 32, 37 dados que a Receita Federal busca entender e conhecer, eles estão ligados com o conhecimento, com a gestão de risco das empresas. Nós precisamos entender que empresas que não aplicam, que não utilizam da conformidade nos seus processos, vão ser usadas como mula. Foi o termo usado ontem, né? Vão ser usadas. Por quê? Porque, sem controle, a sua carga vai ser confundida com carga... vai ser inserido objetos, o meio, a ilegalidade vai se utilizar e tem se utilizado. A gente tem vários números, a gente tem aqui representantes do Varejo Nacional, IDV, a BVTEX. A gente sabe que isso tem sido usado. A gente sabe que, infelizmente, as importações elas não ocorrem todas de maneira lícita. Então, o que é preciso? Então, o nosso esforço é buscar uma forma de atender essas regras e essas exigências. Bom, nossa plataforma. Aqui é a nossa contribuição, mas acho que é muito importante entender que nós não vamos conseguir solucionar o problema do cross-border atual com velhas ferramentas. É preciso que haja investimento, capacitação dos times e desenvolvimento tecnológico. Sem isso, torna-se praticamente impossível atender a demanda de crescimento do comércio eletrônico. Quais são os pontos-chave da nossa visão, na nossa ferramenta, que é preciso para um sistema para que haja o controle? Primeiramente, que o processo de desembaraço aduaneiro ele se inicia muito antes da chegada da carga ao Brasil, né? Então, ferramentas de tecnologia que permitam, né, o aspecto de ser asset light, de ser agnóstico. O que é ser asset light? A gente não quer reconfigurar hoje o modelo como é feito as importações. Não, mas nós entendemos que precisamos nos conectar com toda a cadeia para que haja previsibilidade. Nós precisamos nos conectar com as empresas na origem, com as empresas de first mile, com os armazéns. Isso é importante. Somos SaaS, ou seja,
é preciso que haja uma adequação dos modelos das empresas ao modelo, aos padrões aduaneiros locais. Sem que haja isso, é impossível. É preciso que sejamos modulares, ou seja, a nossa ferramenta ela pode ser consumida independentemente do stakeholder, seja ele uma empresa de courier, seja uma empresa de last mile, seja uma empresa postal, ou seja, ele pode ser consumido de forma modular. Isso permite uma versatilidade muito grande. E, obviamente, somos tech. Tecnologia é o aspecto mais importante. Toda a nossa tecnologia ela é in-house. Nós não temos hoje empresas de software houses atendendo a nossa demanda. Então, somos globais. Isso é muito importante, então. Por quê? Porque desde o primeiro momento da carga, desde o nascimento da primeira encomenda, do primeiro input que é feito no sistema, quando um seller, um comprador, dentro de uma plataforma, ordena um pedido, quando ele faz a compra, naquele momento é o momento que inicia o processo de importação. Naquele momento é preciso já ter os dados da carga, os dados da conformidade, todos os procedimentos que são necessários para o desembaraço aduaneiro. Vai parecer que eu não traduzi esse slide, mas não é verdade, tá? Bom, isso aqui é para vocês terem uma ideia da complexidade que é hoje uma importação cross-border. Isso demonstra para vocês que, no momento que um usuário, que um comprador, compra uma carga aqui no Brasil, né, então aqui nessa primeira linha de baixo, a gente tem desde companhia aérea, armazém, companhia de primeira milha, empresa logística, ou seja, toda uma complexidade. É preciso que haja toda a parte de inventários, wallet, order, invoice, dados analíticos. Tudo isso é preciso acontecer para que a gente consiga, de fato, entregar a carga na casa do consumidor. E hoje, que empresa tem capacidade para fazer isso? As empresas não se prepararam. Por quê? Porque não havia demanda. Eu vou beber água aqui. Não havia a necessidade desse processo. Então, hoje, o que nós fizemos foi interligar toda a cadeia logística, interligar toda a cadeia de supply chain. Hoje, na Synerlog, todos os nossos stakeholders são conhecidos. No momento de uma venda de uma carga dentro da nossa plataforma, não existe absolutamente nenhum fato novo. O único fato novo é o importador, no momento da compra. Esse é o único fato novo. Então, quais são as funcionalidades? Quais são as ferramentas que a gente busca para isso? Nós fizemos uma parceria, fomos no mercado buscar, então, soluções que pudessem trazer esses elementos para nós. Nós buscamos uma empresa, SGS, é a empresa, a maior certificadora do mundo. É uma empresa de mais de 160 anos, aproximadamente 100 mil funcionários, número 1 em certificações. A presença global dela e o caráter de ser empresa líder em certificações permitiu que nós criássemos um processo chamado de Vendors Verification, ou seja, é um processo de verificação de vendedor. Esse processo vai garantir que um seller, antes mesmo dele enviar uma carga para o Brasil ou ofertar o seu produto para o Brasil, vai permitir que a gente faça uma classificação desse seller, que a gente faça um processo de identificação, vendo requisitos, se aquela empresa realmente está sediada naquele país, se aquela empresa ela possui o seu cadastro dentro... Só um minuto. Se aquela empresa ela é reconhecida na Câmara de Comércio do seu país, se aquela empresa possui realmente aquele endereço fiscal, se ela possui aquele dado telefônico, aquele dado de e-mail, esse processo vai garantir que a Receita Federal, posteriormente, ela vai poder identificar aquele importador, aquele exportador, que a gente vai poder aplicar algum tipo de penalidade caso essa empresa venha cometer algum tipo de ato de infração. No meu ver, é impossível que uma plataforma venda o seu produto sem que se conheça quem que é o vendedor, sem que conheça a rastreabilidade do produto. Ou seja, ninguém aqui quer consumir um produto e descobrir depois que aquele produto, aquela marca que consumiu, teve um processo, usou
trabalho infantil ou serviço análogo à escravidão na sua produção. Eu acho que ninguém busca e ninguém gostaria de dormir, né, com esse problema, com esse peso na consciência. Invoice. Invoice, documento eletrônico. A gente está numa era digital. O documento físico ele tem que ser abolido. E é uma tendência, uma natureza. Ou seja, primeiro, então, é feito um processo de verificação do vendedor. Depois desse processo de verificação, é emitido um certificado daquele seller. E, no momento de cada evento, de cada compra, é, então, gerada eletronicamente uma invoice criptografada, baseada naquele ID daquele vendedor, e esse dado, automaticamente, é enviado para a Receita Federal. Aí a gente vai poder permitir que a Receita Federal faça realmente um processo de gestão de risco da encomenda. Todo esse processo se dá antes do envio da carga ao Brasil. E aí nós criamos aqui o que nós chamamos de Cross-Border Reporting. É basicamente abrir a cozinha da nossa casa para a Receita Federal. A gente precisa dar visibilidade dos procedimentos de compliance, de conformidade que nós implementamos dentro da nossa empresa. É só isso que vai dar a capacidade da Receita Federal identificar uma empresa e dizer o seguinte, né? Espera aí, essa aqui não derruba da empilhadeira, né? Essa aqui não dá a marretada, essa aqui não dá a machadada. Essa aqui é uma empresa conforme. Essa empresa não é necessário. Então, é isso que a gente quer passar. A gente quer passar que uma empresa de confiança, uma empresa de credibilidade que está buscando a conformidade do processo e a celeridade e o cumprimento das suas SLAs, ela busca o quê? Ela busca a conformidade desse processo. Então, o Cross-Border Reporting é o canal que a Receita vai ter a visibilidade e que nós vamos poder permitir fazer a transmissão desses dados. Desenvolvemos ferramentas como o Global Tracking. É uma ferramenta nossa onde a gente consegue garantir o mesmo código de rastreio do início ao fim do processo. Nós sabemos que, pelo grande número de stakeholders na cadeia, o processo, o número de tracking acaba mudando, e isso é de extrema importância para a Receita Federal, dentro da gestão de risco, saber que essa encomenda não saiu da rota dela, convencional, da rota dela, que havia sido estipulado. Todas essas ferramentas que a gente traz aqui é um exemplo de que, no modelo antigo, com as ferramentas antigas, é impossível de realmente atender às demandas da necessidade. Customs Broker, a gente pode fazer um modal tanto postal quanto courier. É importante a gente lembrar um aspecto de que hoje você tem 2 intervenientes responsáveis ou que são permitidos de transmitir os dados para a Receita Federal. Então, grande parte das plataformas que operam no Brasil hoje utilizam o modelo postal. Então, elas enviam seus dados para a Receita, para os Correios, e os Correios deveriam enviar os seus dados para a Receita Federal. O problema que a gente vive hoje é que isso não acontece. As empresas couriers são obrigadas a enviar esses dados e os Correios não enviam esses dados. Bom, os Correios são uma empresa logística e, como tal, é uma operação logística. Eu defendo a tese de que a plataforma ela deve ter a possibilidade de enviar o seu dado para a Receita Federal diretamente. Então, isso pode ser feito hoje ou através de courier ou através de correio, e nós defendemos esse ponto. O que importa é, nenhuma empresa hoje tem um interesse de fazer essa transmissão, esse envio de dados, porque simplesmente não tem o controle da cadeia. Então, como você garante o controle da conformidade se os processos hoje atuais dessas empresas começam e terminam nelas mesmas? E a gente tem que entender que esse processo se inicia antes. Interessa sim o procedimento, como foi o embarque dessa carga. Interessa sim como foi o tratamento dado dessa carga, como foram dados os inputs, a preparação dessa carga. Então, é extremamente importante esse processo. Esse é um exemplo prático, então, de 2 ferramentas. Aquele do lado esquerdo, a gente tem a certificação, então. Isso é um caso real, tá? Então, um cliente nosso, uma plataforma, um e-commerce de produtos eletrônicos, onde ele criou um ID, então foi feito um processo de verificação e certificação. Essa certificação dura de 12 a 24 meses. Esse processo, você vê, tem um QR Code, pode ser entrar no site da empresa, pode-se ver a autenticidade, confirmar a autenticidade desse processo. Após essa certificação dessa empresa, a gente tem aqui, então, do lado direito, a invoice eletrônica, a invoice cross-border. Essa invoice vai conter todas as informações, todas as exigências da Receita Federal.
a gente vai ter os dados do importador, do exportador, os dados do imposto, a classificação de NCM desse produto, as características dessa carga, todas as informações necessárias pela Receita Federal vão estar contidas aqui dentro. E essas informações são enviadas através do Cross Border Portal, através do nosso portal, para a Receita Federal, para que então ela possa fazer análise e a gestão de riscos. Bom, com tudo isso, e até usando a última apresentação do Dr. Jackson, o que nós esperamos? Qual é o fluxo esperado? Esse é o fluxo esperado na nossa visão. Então, o que a gente espera com a conformidade? É o benefício, celeridade no desembaraço aduaneiro. Nós sabemos que tempo é dinheiro. As empresas hoje, infelizmente, a gente só está olhando para o viés do comércio eletrônico de pagamento ou não pagamento dos impostos. Mas hoje existe uma barreira que impede que grandes empresas, que o varejo nacional também entre nesse mercado. Essa é uma perda muito grande. A gente está dizendo que o cross-border não é a busca em não pagar impostos. O cross-border tem que ser a busca por produtos globais. As pessoas hoje, o consumo delas buscam por esses produtos. E a gente está impedindo. Então, no momento que a gente consegue implementar o aspecto da conformidade nos processos, a gente vai garantir a entrada dos varejistas nacionais dentro do cross-border. A gente vai permitir que outras marcas, a gente vai permitir que outros marketplaces do mundo possam ter o Brasil como destino das suas exportações. Hoje, só um pequeno número de empresas atendem essa demanda do mercado. As opções são muito poucas hoje. E o que vai acontecer com o aumento da opção? Obviamente que vai ser aí uma maior oferta de produtos. Então, hoje, o fluxo é: o comprador entra numa plataforma de marketplace, lembrando que aquele seller, aquela marca que está ali dentro vendendo, já fez adesão à plataforma Synerlog, já foi implementado os aspectos de adequação em todas as normas e regras aduaneiras, feita a verificação, foi emitida, então, a certificação daquele vendedor. Esse processo, então, é gerada uma invoice eletrônica cross-border. Essa invoice eletrônica cross-border é transmitida para a Receita Federal, que permite o registro antecipado da DIR, a geração da guia de recolhimento antecipado e o pagamento dos impostos. Após esse momento, então, essa carga aí é enviada ao Brasil, é dado o tratamento especial, sempre permitindo à Receita Federal dar a execução de canais, raio-x. Esse processo, então, vai para o desembaraço. A expectativa é que tenha um índice de canal verde muito alto dentro desse processo. A carga, então, é liberada, coletada, obviamente, e sai para entrega para o comprador. Esse processo vai permitir que a gente possa, então, não somente ter esse fluxo atual de carga, onde a gente basicamente não controla. Como que a gente consegue garantir compliance de uma operação logística que ninguém consegue intervir no processo e a carga simplesmente desce em Guarulhos, vai para Curitiba, e uma carga que vai para Manaus, uma carga que vai para Natal, uma carga que vai para Goiânia, ela tem que fazer isso, ou seja, a carga fica passeando. Obviamente que ninguém quer enviar o dado, ninguém quer se responsabilizar, não sabe aonde a carga vai. Agora, esse processo vai permitir que a gente, então, opere essa carga por outros aeroportos. Nós anunciamos já a parceria tem umas 2 semanas, tem a Carol aqui, representante do aeroporto de Brasília. Nós estamos iniciando esse mês e o mês que vem vão ser pilotos de um projeto que nós estamos desenvolvendo com o aeroporto de Brasília. Vai ser, nossa expectativa é que seja um aeroporto modelo, uma operação cross-border modelo, totalmente controlada ali, junto com os anuentes, Receita, Anvisa, Vigiagro. E imagina o Brasil, um país com o tamanho continental que nós temos. Nós hoje só temos basicamente uma porta de entrada desses produtos de comércio eletrônico cross-border. A abertura desse canal no aeroporto de Brasília vai permitir um equilíbrio disso. A gente tem uma infraestrutura extremamente defasada hoje dos Correios em Curitiba. Brasília, o aeroporto de Brasília tem toda a capacidade, inclusive tem um armazém dos Correios lá, e não é utilizado para operações internacionais. É um aeroporto, zona primária, zona aeroportuária é zona primária. A gente precisa aproveitar, otimizar as ferramentas, as estruturas, as infraestruturas que nós temos. Esse processo é o processo do cross-border. Esse processo é o processo que nós fazemos hoje. Não é que nós pretendemos fazer.
Então, sim, é possível atender às regras e às demandas aduaneiras. Nós precisamos, obviamente, buscar soluções no mercado. Sem solução e sem investimento, sem desenvolvimento tecnológico, é garantia de fracasso. É garantia de fracasso. A gente poderia dizer até meia hora atrás como faz o processo, como deveria ser feito o processo. Mas agora a gente não tem como dizer que não sabe. Eu acho que tudo que a gente tem visto nesses 2 dias aqui, John, tem demonstrado isso. É possível fazer. Eu queria ter mais pessoas aqui podendo debater quais são as suas ideias. A impressão é que nós somos grandes detratores de propostas. Então eu quero chamar todos vocês para que a gente possa discutir isso. O que a gente espera? Cross-border, nova era. Cross-border como operação padrão em todos os segmentos. Oportunidade para o varejo nacional, expansão de seus catálogos. Pega as grandes marcas internacionais, elas possuem só uma pequena parte do seu catálogo no Brasil. Equilíbrio com o mercado nacional, garantias e direitos, exportações dos sellers nacionais, democratização do cross-border, pequenos e médios e-commerces que vão poder entrar nesse mercado, vão poder participar desse jogo. E, obviamente, o Brasil como oportunidade viável para novas marcas e sellers. John, você está com pressa, eu sei que me delonguei um pouco, mas é isso. Eu queria só encerrar aqui com uma frase do Victor Hugo: nada mais forte do que uma ideia cujo tempo chegou. E é hora de mudança, e eu acho que cada um tem que contribuir com o seu papel. Muito obrigado, Fábio. Aliás, eu quero te convidar para ficar aqui para ter um debate de ideias agora, nesse painel que nós vamos montar, que o Gustavo Coutinho, que é o coordenador especial de gestão de risco aduaneiros, vai moderar, e do qual vão fazer parte o senhor Jorge Gonçalves Filho, que é o presidente do Instituto para Desenvolvimento do Varejo, da IDV, e o doutor Jackson Corbari, da Receita Federal. Então, está na hora de vocês conversarem. Bom, bom dia a todos. Como o John me apresentou, sou Gustavo Coutinho, da Receita Federal, atualmente como coordenador especial de gestão de riscos aduaneiros. E, embora alguns tenham perguntado se eu vim aqui falar de gestão de riscos, eu falei que não ia falar, que eu ia só moderar o painel, mas eu vou falar 5 minutinhos só para não frustrar a expectativa do pessoal. A gente está vendo em todo o evento aqui, falar de OEA, né? Também gestão de coordenadas de fronteiras, e agora estamos falando de e-commerce, né? Acontece que a gestão de riscos, inclusive, lógico, no setor público, mas certamente também dentro das empresas, ele acaba sendo uma espinha dorsal, principalmente para a alta gestão, né? Então, a gestão de riscos, ela tem várias vertentes, né? Mas a gente tem a gestão de riscos de qual carga que eu seleciono, tem a gestão de riscos, no caso do OEA, que eu tenho um processo, né, de importação, como é que eu posso ter ferramentas novas? Então, não é a gestão de risco para saber qual empresa que eu vou parar, né? É uma gestão de riscos que detectou um problema, talvez pode ser até um problema institucional, né? Um problema que não é de uma operação, que é uma melhoria dentro da própria estrutura da administração pública, e aí eu crio, né? Eu faço a gestão desse risco. Não, isso aqui pode me dar um problema em determinado setor, então eu vou tomar uma atitude. E dentro das empresas isso aí também acontece, né? Sem dúvida. Tem a ISO 31000 aí, provavelmente muitos aqui conhecem. Então, hoje a gente vai falar, né, aqui no painel, discutir um pouco sobre né, como as empresas que atuam no segmento de e-commerce podem obter o benefício da simplificação operacional. E eu só queria deixar claro que tudo isso é gestão de riscos, né? Então, assim, são várias ferramentas que a gente pode usar. Tá? Então, para não gastar, falei rapidinho só para fazer essa introdução. Então, eu vou começar aqui com o Fábio, né, que acabou de fazer a palestra. Fábio, as empresas estão se preparando para essa mudança, né? Eu diria, uma convergência, né, do setor público, inclusive da administração pública. O Jackson citou isso no primeiro dia, né?
esse compartilhamento de responsabilidade com as empresas, né, essa forma de tratar, não ser mais a Receita Federal, né, ou qualquer órgão de fiscalização que faz uma gestão de risco, né, quando eu digo gestão de risco, eu digo seleção, né, de contribuinte, de importador, de exportador, de interveniente, para ser fiscalizado, para a gente passar a fazer agora uma gestão de risco para encontrar quem são as empresas parceiras, as empresas que vão cooperar com a gente, e para essas separar para um fluxo seguro, que também tem a ver com a palestra do Lars, né, de criar os tubos, né, as vias, assim, os túneis, né, de um país para o outro, de forma que você tenha a segurança de que nada lhe vai acontecer. Então, como é que você vê, Fábio, as empresas se adequando ou querendo se adequar para esse novo modelo? Eu sei que há, às vezes, uma certa desconfiança das empresas de dizer, a Receita está me procurando não é para me fiscalizar, né, mas é para vir conversar comigo e dizer, não, você está fazendo isso aqui muito bem, faz mais esse pedacinho aqui que vai ficar melhor, a gente vai poder nem separar você para, né, ter uma passagem mais rápida. Então, como é que você vê isso dentro da iniciativa privada? Gustavo, bom dia, primeiramente. A minha visão é o seguinte, eu acho que as empresas estão buscando entender, na verdade, o papel delas nisso. A gente pôde apresentar e mostrar que há uma complexidade muito grande no processo de importação. E as empresas estão tentando entender qual é a responsabilidade que vai ser atribuída a ela, né? E eu acho que um papel de vocês aqui da Receita Federal é apresentar isso, que não é a Receita Federal do Velho Testamento que está aqui, né? Não é a Receita Federal punitiva, né? É a Receita Federal contributiva, né? Então, acho que precisa ter, primeiramente, o diálogo. Existe sempre aquela coisa, né? A Receita Federal do lado de lá, o contribuinte do lado de cá. Meu Deus do céu, se eu passar na porta da Receita Federal e ela me olhar, então eu vou com uma roupa que não me chame atenção. Então, acho que esse é o ponto, é mostrar que, obviamente, que esse mercado ele aconteceu, ele ocorreu. Eu costumo dizer assim, né? A gente fala, fazendo um comparativo, o que aconteceu primeiro, as regras de trânsito ou a invenção do automóvel? Primeiro criou o automóvel, depois vieram as regras de trânsito. Então, a gente está vivendo um movimento similar aqui. O e-commerce aconteceu, o cross-border explodiu. A gente precisa criar as regras agora. Então, tentar entender esses processos com a empresa. Eu vejo que há um interesse muito grande, mas ainda precisa um pouco de diálogo para que elas entendam que vai ser a solução, ela vai ter que ser encontrada de maneira conjunta. Obrigado, Fábio. Vou passar agora para o Jorge, aqui do IDV. Né? Jorge, como é que você enxerga essa mudança, né, em direção ao compliance, né, no varejo, e quais são os impactos, né, que você espera isso acontecendo que venha, né, a ter mudança, e como os varejistas estão enxergando essas mudanças em direção a essa nova forma de trabalho, né, com o setor público? Obrigado pela pergunta, Gustavo. Bom dia a todos. Só aproveitando o IDV, para quem não ouviu falar ainda, é uma associação que tem entre seus associados 600 bi de faturamento ano, mais de 36 mil lojas, mais de 3,2 milhões de empregos diretos e indiretos. Então, nós estamos aqui fazendo essa participação por um assunto que cross-border é muito importante, né? E, inicialmente, queria parabenizar a Receita Federal pelo que foi apresentado, pelo modelo que está sendo implementado. Então, aí eu já estou fazendo parte da resposta, né? Star Compliance é uma obrigação desde já. O que a Receita Federal está fazendo, e isso posso talvez até ligar com a apresentação do Lars, é um voto de confiança, né? Então, está dizendo, olha, pessoal, vocês já deveriam estar pagando imposto. Essa inverdade de que $50 não tem imposto, dita tantas vezes, se tornou uma verdade, todo mundo sabe que não é. Então, agora existe a grande oportunidade de se tornarem compliance, de cumprir as obrigações que todas as empresas já cumprem, né? O varejista nacional, quando importa, cumpre todas as suas obrigações, né? Então, muito interessante, porque realmente é uma mudança de postura, quer dizer, vai ter uma oportunidade muito grande de entrar num programa e passar a trabalhar corretamente no país. E como os varejistas estão vendo? Nós estamos vendo que vai melhorar um pouco a questão da competitividade, né? Porque quando
um produto entra no Brasil subfaturado, sem pagar imposto, que, obviamente, o consumidor está na dele, está achando isso bom, mas, se a gente olhar por outros aspectos, né, o país deixa de arrecadar, de ter dinheiro para investir, uma série de programas, o risco das mercadorias que não são certificadas é muito sério. Então, quero parabenizar a Receita por essa iniciativa, que, no nosso modo de ver, já deveríamos começar hoje, sem qualquer adesão a pagar os impostos, e não há justificativa de falar, não vamos recolher o imposto antes. Não, ele já cobrou do cliente na venda. Então, até isso foi o pedido para a China voltar, ou para o país foi voltar, tal, aí tem que pagar o imposto, ainda ficou um floating do dinheiro do consumidor na mão do pessoal que está fazendo cross-border. Então, não tem por que reclamar do pagamento. Essa transição para pagar no ato, eu já consultei empresa de software, é simples, dá para fazer. Então, assim, nós estamos num momento ímpar, né? O varejo está vendo isso com uma posição excelente do país e da Receita, de exigir o que tem que ser feito, e ainda com a perspectiva de que ocorra em curto prazo, porque em 1 de julho a IN 21/24 entra em vigor, né? Então as informações vão estar todas na mão da Receita, que nós sabemos da capacidade de processamento da Receita, né? Foi enaltecido aqui, né, na palestra do Lars, que dados são que nem ouro, né? Então, terão os dados, terá o voto de confiança, né, porque tudo vai ser na base do processamento e cruzamento, e então nós achamos que vai melhorar o ambiente, não totalmente em todos os aspectos, como gostaríamos, mas é um passo muito importante que esperamos que seja dado aí nesse curto espaço de tempo, porque todos já foram avisados desde o ano passado. Então, estamos com uma expectativa positiva nesse aspecto. Obrigado, Jorge. Realmente, o Jackson apresentou agora há pouco, né, e falou, né, obviamente, a gestão de riscos a gente consegue fazer, consegue realmente processar. Isso é uma coisa que o Brasil aqui é referência. Isso eu acho. Eu não gosto muito de ficar. O autoelogio ele não serve, né, ele não vale, né? Mas assim, eu vou fazer uma autoelogio aqui para a Receita Federal, em comparação com os outros países que a gente visita. A gente tem realmente um investimento muito grande em tecnologia. Me espanta a capacidade de um órgão público como a Receita, né, de ter ambientes analíticos de última geração. Estamos contratando também computação em nuvem, né, que a gente vê outros países com quem a gente conversa, com quem a gente recebe delegações de outros países que estão começando esse processo, e aí perguntam, não, como é que você fez a licitação, como é que é? Então, assim, a gente está realmente, nesse sentido, na vanguarda. Eu fico muito orgulhoso da gente ter isso aqui no país, e por mais que estejam 500 milhões ou 1 bilhão de pacotes que venham a passar aqui, a gente vai ter capacidade de tratar. Fato é que, nesse momento, a gente ainda não tem as informações para fazer a gestão de risco. Então, tendo passado rapidamente comentado sobre as experiências de outros países, eu vou perguntar para o Jackson, né, qual as experiências internacionais, né, que tem nessa área, e que o Brasil também está acompanhando para fazer aqui o nosso programa. Eu só vou fazer um complemento como nós chegamos, né, nessa situação hoje em relação a remessas. Eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, a grande maioria das pessoas aqui, em 1980, não tinha nem nascido, né? E a nossa legislação de remessas, ela é de 1980. Em 1980, ninguém imaginava, quer dizer, a gente, pelo menos, né, no Brasil, não sabia que iríamos ter computadores, internet não era uma coisa totalmente fora de cogitação, mas nós nos baseamos hoje ainda numa legislação de 1980. Isto é um grande entrave. Nós temos que evoluir essa legislação, né? Então, se criou isso ao longo do tempo. No começo, remessa eram coisas realmente besteiras, que não tinham valor agregado. Hoje, não. Hoje eu mando um iPhone, eu mando um equipamento de alta tecnologia, né? O perfil mudou. Então, nós chegamos hoje, e isso foi um avanço muito rápido, né? E não é um privilégio nosso isso, né? A gente já vem acompanhando os fóruns internacionais. Nos últimos anos, todo mundo, todos os países têm esse problema. E não há uma solução única.
né? Se tentou diversas soluções, a gente viu uma série de fracassos em relação a isso, né? A nossa solução, ela tenta contemporizar os interesses, né? Vamos contemporizar os interesses do setor público, privado nacional, com as plataformas, com as transportadoras, né, as couriers e os correios, e a necessidade de controle dos órgãos públicos, né? A gente está tratando assim, de uma questão que é mais relevante nesse momento, que é a falta de informação e valor, mas a gente tem questões em relação à saúde pública, né? Temos que ter um controle sobre esse tipo de mercadoria que chega no Brasil, nesse aspecto, né, que, nesse momento, a gente não está nem cogitando isso fortemente. Mas, a partir do momento que a gente resolver esse problema maior que nós temos hoje, certamente, no segundo momento, a gente tem que ver isso. Isso não pode acontecer da maneira que está acontecendo. Então, todo mundo foi tomado de assalto em relação ao e-commerce. Sobre experiência internacional, né, a gente sempre tenta basear na posição da União Europeia. A União Europeia é o nosso segundo parceiro comercial, se você somar todo o volume de comércio exterior que nós fazemos com eles. E eles têm tentado enfrentar esse tema já há algum tempo, né? Em 2021, em julho, eles estabeleceram 150 euros de minimis, ou seja, para as taxas aduaneiras, mas cobram o IVA desde 0 euros. Quer dizer, 100% das mercadorias na União Europeia pagam o IVA, né? E, no dia 17, agora, semana passada, quarta-feira, eles lançaram um grande plano de reforma aduaneira da União Europeia. Vão criar uma autoridade aduaneira única. Aliás, é um plano excelente, né? Até recomendo a leitura. E, nesse plano, eles tratam bastante do e-commerce, né? E o objetivo deles é zerar o de minimis, ou seja, nem esses 150 euros vão existir mais. Eles vão zerar definitivamente. E vão passar a responsabilidade pelo registro da declaração para os marketplaces. Assim, é muito similar ao que a gente está tentando fazer aqui, né? Só que, no nosso caso, para a gente dar esse salto que talvez a gente tenha que dar no futuro, realmente temos que mexer nessa legislação de 1980. Mas esse ensaio que a gente está fazendo, né, já vai nos demonstrar quais são os problemas e as falhas do modelo. É muito mais fácil depois nós materializarmos isso num texto legal, com base em todo esse conjunto de mudanças que nós estamos tentando. Então, como experiência, nós vamos tentar nos aproximar, de fato, ao que a União Europeia faz, né? Eles tentaram diversas vezes também, inclusive utilizando informações do ITMET, que é o que a gente pretendia agora em julho. Pelo que eu soube, as informações não são tão consistentes assim, né? Então, eles realmente estão caminhando para passar a responsabilidade da declaração para o marketplace e os pagamentos também, quer dizer, e zerar o de minimis deles. Depois eles falam em alguma coisa de taxa de tributação, eles vão criar 4 categorias. É uma coisa que talvez no futuro a gente possa tratar, né? Como vamos tratar a alíquota do RTS. Mas, no momento, não tem nem como se abrir um diálogo em relação a isso, porque nós não temos uma ideia do que acontece com 2% da informação de 176 milhões de remessas. Perfeito, Jackson, obrigado. Agora, para terminar aqui, que o tempo, infelizmente, é bem curto, né? A gente tem 4 minutos para fechar. Vou perguntar para os 3 a mesma pergunta, começando pelo Fábio. Fábio, como é que você vê para o consumidor, né, afinal? Qual o benefício que ele vai conseguir enxergar com essa mudança, né, para o compliance, com essa migração, né, tanto do setor público quanto privado indo para o compliance? Acho que os seus direitos respeitados, né, principalmente, a gente vai trazer aí uma equidade em relação ao mercado nacional. A gente tem no mercado nacional a questão toda dos direitos do consumidor, que a gente sabe que em muitos casos não são respeitados. A gente vai trazer um equilíbrio, a gente vai poder endereçar ali, né, qualquer tipo de prejuízos que possa haver para esse consumidor, mas mais do que isso até, ele poder acessar esse mercado de forma segura, todo o aspecto que se respeita à saúde pública, né, produtos que são importados, que não tem ali a questão uma Anvisa, um registro de Anvisa, ou mesmo a Anatel, que possa vir a fazer algum tipo de prejuízo à saúde. Acho que as vantagens são enormes. Jorge, por favor.
Antes de responder essa pergunta, deixa eu aproveitar o que o Dr. Jackson falou sobre eliminar o de minimis. Tem um PL na Câmara Federal, o deputado Júlio Lopes, para eliminar o de minimis. Então, quem puder apoiar, talvez seja uma boa iniciativa. Bom, eu acho que o consumidor, ele não está enxergando ainda, mas ele vai ser o grande beneficiado, né? A compliance significa que tudo que ele está recebendo, tudo que ele está fazendo, ele está de acordo com a lei, está com segurança. Então, isso, ao longo do tempo, vai ser percebido, né, que não é só preço. Porque as plataformas cross-border têm dito que nós vamos continuar a ser competitivos, eventualmente vão passar o imposto por preço. Então, ótimo, vai criar um mercado competitivo, isonômico, e quem ganha com esse mercado competitivo, isonômico e de confiança? O consumidor. Então, a gente enxerga que isso vai ser bom para o consumidor, embora uma parte ainda ache que é só preço e não está enxergando o resto. Então, o produtor brasileiro vai estar se adequando, porque vai falar, bom, agora todos pagam imposto e eu não estou competitivo, eu vou ser mais competitivo, então, numa média, o preço tende a baixar. Então, eu só vejo a vantagem para o consumidor nacional. Jackson, por favor. Eu corroboro o que foi dito, né? E, além dessa vantagem, né, nós observamos que as plataformas, até agora, sempre têm demonstrado interesse em nos trazer a informação correta. A gente tem um problema no processo, na verdade. Vamos consertar esse problema no processo, e aí sim a gente vai poder ver o que tem de joio e o que tem de trigo, né? Mas a previsibilidade que o novo processo traz e a segurança para o consumidor, ela é extremamente relevante, porque hoje é um processo que nem nós, setor público, temos um controle que nós gostaríamos, tampouco o consumidor, né? Então, essa evolução ela é boa para todas as partes envolvidas. Bom, estamos terminando. Queria primeiro agradecer o convite do Procomex para moderar aqui o painel. Infelizmente, o tempo foi curto, né? A gente conversou muito rapidamente aqui. Agradecer os painelistas, né? Acho que está encerrado, né, John? Pontualmente, às 11h40. Muitíssimo obrigado. Bem, nós agora vamos fazer um break para almoçar. Lembrando, aqueles que não estiveram conosco ontem talvez não saibam, o almoço tem que ser servido em 2 espaços, porque não existe um espaço aqui no hotel que comporte todo mundo. Então, uma parte, por favor, se dirija ao primeiro andar, ou seja, depois de chegar no lobby, tem mais um andar, e uma outra parte vai ser para o 3º subsolo. A comida é a mesma, tá? Ok? Então, junte aquelas pessoas com quem você quer conversar, siga para o almoço, esteja de volta em 1h20, por favor, para nós darmos continuidade ao nosso programa. Muito obrigado.